Dando continuidade ao nosso ciclo de cursos e palestras, hoje nós temos a honra aqui de receber o Dr. Edson Ramachotti, procurador de Justiça, e também o coordenador, o superintendente da ABESB em Ribeirão Preto, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Ano passado eu tive o prazer de receber o convite de fazer parte da associação e frequentar um curso de política e estratégia nacional, principalmente muito bom, e o Dr. Ramachotti é o representante deles aqui. E também sabe muito do nosso dia a dia, porque antes de ser procurador, ele foi policial militar por 15 anos. 15 anos. Chegou até tenente. Primeiro tenente, fez parte da rota. Então ele sabe do nosso dia a dia, tem experiência de procurador de justiça. É um amigo nosso e veio aqui compartilhar todo o conhecimento dele. Aproveitem bastante essa oportunidade, que é uma oportunidade rara a gente poder contar com uma pessoa tão gabaritada. Pessoal de Araraquara, muito obrigado pela presença. Nosso amigo Loureiro Júnior aqui também, muito obrigado pela presença. Doutor, sala do senhor, pode ficar à vontade. Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu agradeço o presidente, o comandante-geral de vocês aí, ter ficado um pouco mais em São Paulo por questões. Estou dando aula na Academia do Barro Branco, onde Deus me permitiu mudar a minha cabeça, a minha história de vida. E até falei para ele que eu comecei minha vida policial na Força Pública, que é uma instituição que foi unificada com a Guarda Civil Estadual em 70, quase um ano depois que eu entrei. E confesso a vocês, não vou fazer pregação política, pregação de indicação, mas eu comentei com o aí que o que vocês estão assumindo agora como agentes públicos de segurança era o que os soldados da Força Pública no final da década de 60 fazia, é o que compete mais às guardas municipais agora. E que para mim, na segurança pública, no interesse social e na valorização humana, é o que mais valoriza, é o que mais interessa. Eu até comentei com ele, o primeiro serviço que eu fui fazer quando eu me formei soldado, antigamente a escola de soldado, a formação era de 6 meses, hoje eu estou um ano e meio, muitos meses. O primeiro lugar que eu fui trabalhar, numa escola. Então eram 2 personagens, um guarda civil e um soldado da Força Pública. O soldado da guarda civil fazia a parte de trânsito e o soldado da Força Pública fazia a parte de segurança interna e externa. Então nós ficávamos dia 7 horas de serviço, 6 horas, girando dentro, fora, dentro, e toda pessoa que nos chamava a atenção. Porque quem é que tem direito, interesse em conviver dentro de uma escola? Um aluno. O pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô, a avó levavam e traziam. Hoje as crianças vão e voltam sozinhas. E nós sabemos hoje que nas portas das escolas nós temos muito problema social. Tem assalto, tem furto, tem tráfico de droga, coisa que não existia antigamente. Então, o que as guardas municipais têm? Porque nós temos um sistema federativo. No sistema federativo, nós temos 3 níveis de Estado. Nós temos o Estado Federal, o Estado membro e o Poder Público Municipal. Quem que mais presta serviço público à sociedade? O município. Porque nós temos algum hospital federal Preto? Eu saiba não. Tem algum outro serviço tirando a Justiça e a Polícia Federal? Eu saiba não. Você vai ter serviços de interesses do poder público. Você vai ter auditoria, Receita Federal, e não sei o que, tudo de interesse do Estado. Agora, eu comentei e é verdade. Qualquer personagem, seja agente público, seja interesse ou atividade privada, nós não nos pertencemos, gente. Nós não nos pertencemos porque nós estamos na vida trabalho. Nós estamos na vida para servir o nosso próximo. Então essa visão
de funcionalismo público. Então eu fui, na verdade, na minha carteira de trabalho, consta lá 3 anos de metalúrgico, 14 anos e 10 meses de policial militar e 15 anos de membro do Ministério Público. Porque a nossa vida é uma escada progressiva. Então cada um de nós temos um pensamento chamado em limiar de aspiração. O que é limiar de aspiração? O que eu quero, o que eu vou ser e o que eu vou fazer. Tem gente que tem a sua classificação profissional, mas se acomoda com o seu cargo, com a sua colocação, que é normalíssimo. E tem uns que vão fazendo faculdade, vão se aprimorando, vão subindo os degrauzinhos da vida, porque na carreira pública não é só o tempo que promove. O que promove é o esmero, é a formação, é o complemento. E aqui na Guarda Municipal, lógico, não sei se funciona, mas esse ano lá no Barro Branco eu dei aula de direito constitucional para um curso que se chama CH. CH é o curso de habilitação em que as praças da Força da Polícia Militar que tenham 15 anos, estejam no bom comportamento e tenham um curso superior, ele presta um concurso interno e pode se transformar, soldado, cabo, sargento, se transforma em tenente. Lógico que ele tem que fazer um curso de 1 ano lá em São Paulo, mas te bota num outro degrau. Agora tem uma coisa, no relacionamento agente público e sociedade, cidadão, a função do serviço público é criar ou resolver problemas? Resolver problemas, gente. Eu fui comento com todo mundo, até no Estatuto de Desarmamento, debati. E quando eu saí aspirante lá do Barro Branco, em julho de 75, eu fui transferido para a Rota. Fiquei 2 anos na Rota. Na Rota, na época da, entre aspas, ditadura, que não é ditadura coisíssima nenhuma, porque o problema da polícia militar que mais tinha é que nós tínhamos um revólver Taurus calibre 38. E os guerrilheiros iam soltar banco, sequestrar tudo mais, e eles iam com fuzil automático, com metralhadora, com armamento pesado, ou seja, belicosamente falando, o jogo era desequilibrado. Então, o que nós temos que fazer hoje, gente? No começo do mês, houve a publicação e a vigência de uma lei federal que vai esvaziar os sistemas penitenciários. E na DESG, quando eu fiz em 2005, eu até passei o superintendente, e se for o caso, passo para vocês por e-mail, coisa mais, para não ter que imprimir, para não fazer poluição ambiental, né? Isso aqui é feito de eucalipto, pinha, aquela coiseira toda. Um trabalho que eu fiz aqui em Ribeirão Preto sobre educação e ética. E eu, aposentado, né? Visitei a FEBEM, visitei a penitenciária, visitei o Centro de Detenção Provisória, visitei algumas escolas, fui na Secretaria de Educação e fiz um trabalho sobre a educação. E vejam bem, como é que a homogeneidade dos desencontros, dos desapreços. Lógico que vocês são jovens, e eu sou de um tempo, lógico, junto com o nosso gravador emérito lá. Qual foi a maior irreparável perda que nós tivemos nas últimas 4 décadas? A mãe, humanamente, não mais existe, gente. Porque a mãe hoje, juridicamente falando, ela só é uma fornecedora parcial de lactação. Porque tem 4 ou 5 meses de direito de ficar afastado do serviço para amamentar a criança durante os 4 ou 5 primeiros meses. Mas aquela mãe que puxava a orelha, que dava beijo, que punha para dormir, que acordava, que levava na escola, e nós tínhamos
as carteirinhas, que quando a professora tinha alguma ressalva, ela pegava a sua carteira escolar, marcava e você tinha a obrigação de apresentar para sua mãe ou para o seu pai. Então a mãe era a grande força educadora, equilibradora, e até eu falei para ele, estou terminando de ler um livro sobre o Pelé, e a mãe dele era a mãe linha dura, de comportamento, que a mãe não permitia que ele abandonasse a aula para jogar bola, e já o pai era o contrário, o pai era jogador, e o pai, tudo que ele falava de jogar bola, o Pelé, o pai, não, vamos, a mãe, não, calma, então ficava. Então a figura materna foi uma grande perda que nós tivemos, porque a mãe, ela se transformou uma trabalhadora. Por quê? Porque nós tivemos uma força econômica, uma força social de maior participação. Então a mulher saiu da família e foi para a sociedade. Então a maioria das mães, o que elas fazem hoje? Elas pegam a criança, põem numa creche, ou contratam uma empregada, e nós temos visto algumas imagens bem chocantes, né? Que pessoas contratam uma mulher, né, para tomar conta da criança, e ela bate, dá porrada, bate na avó, não sei o que, por quê? Não há carinho, não há amor e não há respeito. Eu até brinquei um dia, eu falei com um cara, eu gostaria de aprender a falar japonês, eu queria estudar o Estatuto do Idoso do Japão. Aí o japonês falou assim, mas não existe, sei lá. Eu sei que não existe. Eu vi uma cena, há uns 6 meses atrás em São Paulo, que me deixou perplexo. Chegou um casal com seus 60 anos, por aí, um pouco mais, e uma senhora com seus 70 a mais, meio fisicamente abalada. Ela estava amarrada na barriga de uma moça com seus 20 anos, e a moça levando. E eles entraram no restaurante japonês lá perto da Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Aí a jovem pegou, desamarrou, pôs a avó numa cadeira, amarrou, catou a comida japonesa, e ela ficava pondo a comida na boca da avó. Aí eu vi que uma garçonete lá, né? Eu peguei e chamei ela, falei, quem é esse casal? Não, eles vêm aqui e tal. E essa senhora que ela é? Não, ela é a avó da menina e ela é mãe da mulher. Aquele senhor lá é o genro dela. Gente, eu fiquei emocionado pelo carinho que nós estamos perdendo e nós já tivemos. Alguém aqui, quando era pequenininho, pedia a benção? Exatamente. Mas socialmente esses valores continuam, porque isso é uma demonstração recíproca de amor. Porque o mais velho dá amor com atenção, com presente, com estrutura, com alimento, com tudo. E eu tive em Morro Agudo, parece brincadeira, gente, porque eu estava ali, puxa, estou todo desavisado, que era no Natal, né? No Réveillon. Eu fui no Réveillon, quando cheguei de manhã, falei, deixa eu levantar, porque eu levanto mais cedo que os outros, falei, deixa eu fazer uma caminhada. No que eu saí na rua, um monte de molequinho, oi tio, pensa tio, porque quando a gente era moleque, a gente andava na rua, recebia uma balinha, um docinho, um presentinho, mas tudo simboliquinho. Eu falei, caramba, eu não tenho nada, estava só com uma calça, tipo, então eu falei, gente, isso precisa ser reabilitado. Nós nascemos na vida para amar, não nascemos para odiar. Quem odeia só gera desequilíbrio, quem ama só gera afeição. Então, como agentes públicos, vocês estão numa visão privilegiada. Por quê? Porque os agentes públicos, seja em que setor for, só mexem com os seres humanos. Eu mandei para o nosso superintendente uma cópia de um ofício que eu mandei para o juiz, que era o presidente da vara que cuida de menores, né, infância e juventude, porque eu estou pedindo, estou postulando, e talvez a guarda municipal venha a ser, talvez, a corporação
mais expressiva, mais positiva e mais fértil. Eu tive lá na FEBEM, e lá foi constatado, gente, que 74% dos menores infratores tinham abandonado a escola, o ensino fundamental. No presídio, 76% dos presos condenados não tinham terminado o ensino fundamental. Então, qual foi a sugestão que eu fiz? Passei para os então prefeitos, o nosso prefeito Gasparini, passei para a Severa, não sei se chegou para ela, por e-mail, né? Que é o seguinte, gente, quando um garoto de idade for retido e encaminhado para a delegacia de polícia, na delegacia de polícia, quando entrar o menor infrator, tem que haver uma comunicação em que a administração municipal mandaria para lá uma assistente social. A assistente social vai abrir uma ficha marcando o nome, todos os dados, endereço, filiação, tudo mais, tal. Feito isso, visita-se a casa da criança. Conversar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com o tio, com o vizinho, com parentes relacionados. E depois disso, ser encaminhado para o setor de psicologia social. Então vai ter que ter psicólogo. Lógico que ninguém vai ter coragem e independência de ir sozinho numa casa. Então aí que entraria a guarda municipal, porque está na Constituição que a guarda municipal, constitucionalmente falando, tem que dar prioridade à preservação do patrimônio e dos serviços municipais. Então, gente, ou nós consertamos a nossa casa, ou não vai ter retorno. Por quê? Porque depois que entra na FEBEM e vai para o sistema penitenciário, não há recuperação. Principalmente agora. Por que não há? Eu atuei num caso aqui no documento, mas para vocês verem. O condenado era narcotraficante. Ele foi preso por um outro crime, como homicídio mediante mando. Foi para o centro de detenção provisória. Ele era aqui, morava aqui no João Rossi. A mãe dele, o padrasto, era empregado de uma fazenda. Como ele foi preso preventivamente, ele foi para o centro de detenção provisória. A companheira dele desligou dele, dizem que foi para o Rio de Janeiro, mas ele arrumou uma outra parceira em Serrana. E aí essa mulher me ligou pessoalmente que a polícia civil havia apreendido um carro roubado na casa dela, mas esse carro era desse companheiro dela, narcotraficante, que como pegava, roubava, furtava os carros aqui e levava para o Paraguai e lá trocava por droga. E vocês viram que na Bolívia foi pautada uma lei que os carros que lá estivessem no Paraguai, isso também foi há 30 anos atrás também permitido, em que os carros estrangeiros de outras coisas simplesmente regulariza, certifica, é seu. Então furtava esse carro aqui, roubava e trocava por droga lá. De onde é que esse personagem estava praticando esses ilícitos? E dentro do centro de detenção provisória. Então hoje a prisão não é mais prisão, ela virou um flat criminal.